beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Só vou acender a luz aqui para o negócio ficar mais claro para vocês aí, vocês assistirem a aula e tudo mais. Aí melhorou, né? Ficou bem melhor para vocês. Então, pessoal, nosso curso de História completo para concursos vestibulares é também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História para vocês. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Estuçar, e o celular para mensagem, 3291650267. Vamos lá então, pessoal. O nosso canal, lembrando para vocês, tem que falar dos benefícios aqui do canal, no YouTube, o Istisato, se inscreva no nosso canal. Você tem as playlists de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que são super completas mesmo. É um conteúdo, pessoal, que eu vou falar para vocês aqui, é um conteúdo show de bola, onde procuramos ao máximo trazer para vocês a melhor forma possível, o conteúdo mais bem explicado, beleza? Então essas playlists aqui com essas fotos, tanto essa como essa, com essa das setas, História Geral, História da América, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor são super completos. Essa aula de resolução do exercício está aqui, essa aula, mas temos dicas para ESA aqui, você tem o pulo do gato, que são temas importantes, resumão SPSEC e essa, e entre outros. Acesse nosso canal, lá na playlist você vai ter todas essas playlists, essas pastas aí com essas aulas, beleza? Vamos lá então. É uma resolução de uma prova da SPSEC de 2015 e o tema é sobre segundo reinado. Não é um tema difícil, ele é interessante, é fácil ainda mais a questão. Mas essa questão teve muitos erros, tranquilo? Mas é uma questão tranquila, beleza? Dom Pedro I abdicou no trono em 1831. Então o Brasil se torna independente em 1822. Torna-se uma monarquia. Em 1831, Dom Pedro I vai embora. Problemas tanto políticos como problemas econômicos que vão assolar o segundo reinado, como despesas, gastos exorbitantes e entre outros, beleza? Uma centralização do poder muito grande. Isso vai levar a um descontentamento por todo o Brasil. Em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que é o Pedrinho. Iniciando-se no Brasil o período regencial. Por que período regencial? Porque Dom Pedro I, Dom Pedro II, como vocês já sabem, Pedro de Alcântara, que seria o futuro Dom Pedro II, não poderia assumir porque ele era de menor. Então foi convocado uma regência. O período regencial, pessoal, a regência, ela era uma coisa legal, estava prevista na Constituição de 1824. Lembrando que é uma Constituição outorgada, beleza? Imposta. E a partir de 1840, durante todo o período imperial, a vida do país passou a ser dominada pelos. Então, pessoal, o período regencial é um período ali conturbado. Você tem várias revoltas regenciais, né? Farroupilha e entre outros. É um período de grande instabilidade política. A partir de 1840 acontece um golpe, por quê? O poder estava na mão dos liberais lá no período regencial. Teve alguns avanços liberais, como o ato adicional à Constituição, onde esse ato deu uma maior autonomia para as províncias. Mas só que com o chamado regresso conservador, quando entra o Araújo Lima, um conservador no poder, o que acontece? Começa-se uma atitude de volta para quê? A centralização do poder. Os liberais não aceitam, apoiam esse golpe de 1840. Claro que tem as ideias também de não ter a figura, o imperador lá na frente, né? Lá em cima, dava-se também um momento de instabilidade. Então, há o golpe em 1840, é uma antecipação da maioridade de Dom Pedro, que é apoiada, nesse caso, pelos liberais. Tranquilo, pessoal? Beleza. Durante o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos quem? Pelo quem? Pessoal, o que nós temos que entender? A política, né? O Brasil ali é dividido em algumas fases, né? O segundo reinado, a primeira fase de uma estabilidade ainda, não tem uma estabilidade, assim podemos dizer,
concreta, porque nós temos algumas revoltas. A Revolução Praeira é uma delas. Nós temos as revoltas liberais. Então, até ali 1847, por aí, você tem uma instabilidade ainda política. Vamos dizer assim, um processo onde que o segundo reinado passava-se por uma tentativa de acalmar os ânimos naquele momento de vários setores do Brasil. Então, acontece através de quê? Nós temos que entender primeiramente o quê? Quem que dominava nesse momento? A alternativa é a letra A. Os liberais e os conservadores. No segundo reinado, pessoal, vai se destacar muito pela estabilidade política. Professor, você falou aí agora mesmo que os primeiros momentos do segundo reinado, eu assisti também lá nas suas aulas sobre segundo reinado, e aqui embaixo, pessoal, dessa aula vai ter um link que vai te remeter a essa playlist aqui de História do Brasil, onde está falando sobre isso, beleza? Você falou que nesses primeiros momentos do segundo reinado foi uma tentativa de acalmar os ânimos, sim, e você fala ainda que o segundo reinado foi estável. Exatamente. Por quê? É muito interessante entendermos isso aqui. Dom Pedro, pessoal, Dom Pedro, ele foi um cara, assim vamos dizer, como se diz, além de sua época. Foi um cara que foi trabalhado para ser imperador. Ele estudou, foi trabalhado, tinha tudo, foi educado no sentido de que governar. Dom Pedro, pessoal, vai tomar algumas atitudes em seu governo, porque o segundo reinado vai de 1840 até 1889, onde revoltas que aconteceram lá, por exemplo, lá no Brasil Colônia, revoltas que aconteceram ali mesmo com seu pai e também no período regencial, serão mínimas revoltas ou quase nenhumas revoltas assim de expressão que vão acontecer no seu reinado. A mais importante, a Revolução Praeira, mas foi logo ali dominada e tudo mais. Depois disso, há uma calmaria, uma estabilidade, uma paz na estabilidade política administrativa do segundo reinado. Isso se dá através de quê? Pessoal, no primeiro momento, no primeiro governo, quando há o golpe da maioridade, acontece esse golpe da maioridade, os liberais que apoiaram o golpe entram junto no governo. Beleza. O problema é que os conservadores chiaram. E o que aconteceu? Dom Pedro convoca eleições, as chamadas eleições do cacete, e nesse caso, os conservadores chegam ao poder. Através de eleições santulentas e aquelas coisas e tudo mais. Aqui, pessoal, embaixo vai ter um link que vai remeter a uma aula muito mais completa, beleza? Da playlist de História do Brasil. Aqui é um resumo para vocês entenderem a questão. Então, o que acontece nesse momento? Os conservadores entram no poder, mas os liberais não gostam dessas atitudes dos conservadores. Aí estouram as revoltas liberais. Serão acalmadas. E mais ainda, o governo, Dom Pedro, vai criar uma instituição, podemos dizer assim, que vai acalmar os ânimos tanto dos conservadores como dos liberais. O que seria isso? Exatamente isso. Em 1847 está criado o parlamentarismo às avessas, ou chamado também de parlamentarismo do Brasil. Por quê, professor? Você já sabe, eu sei, professor, mas explica aí. Explica aí, eu quero saber mais um pouco. O parlamentarismo às avessas, pessoal, como o próprio nome diz, o parlamentarismo do Brasil era um parlamentarismo diferente daquele parlamentarismo tradicional que você conhece, por exemplo, da Inglaterra. Onde no parlamentarismo da Inglaterra, lá nas revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e tudo mais é criado, aonde o parlamentarismo é o quê? Exatamente isso, aquela frase, o rei tá ali, mas não governa, reino, mas não governa. Quem governa nesse momento é quem? O primeiro-ministro. É exatamente isso. Vários poderes são tirados do rei nesse momento e são transferidos principais para o chamado primeiro-ministro, que é escolhido dentro do parlamento.
Então, dentro do parlamentarismo inglês, existe a figura do rei, só que ele tem poderes limitados. Quem tem mais poderes ainda é o primeiro-ministro. O rei, nesse parlamentarismo inglês, é um parlamentarismo tradicional. É um parlamentarismo onde o rei, mais que uma figura simbólica, e olhe lá. Beleza, pessoal? Nesse parlamentarismo inglês tradicional, o que nós observamos nesse caso? Observamos que o povo, ele vota e elege as pessoas que vão compor o parlamento. E a maioria do partido que tiver dentro do parlamento vai indicar um primeiro-ministro. Que legal! O que acontece nesse momento? Acontece que o poder, ele está indo nada mais nada menos de baixo para cima. O povo tem o direito de eleger, mesmo que seja de forma indireta, aquele que seria o primeiro-ministro. Então ele elege o pessoal, os partidos que vão compor, né, o parlamento, e o partido da maioria que tiver dentro do parlamento vai indicar um primeiro-ministro. Beleza. O problema é que no Brasil, pessoal, nós temos uma coisa interessante. O parlamentarismo nas avessas, que é criado aí a partir de 1847, aonde que ele é criado, pessoal, para tentar minimizar os conflitos os choques entre os conservadores e os liberais. Ou seja, ora estaria um primeiro-ministro, né, ou o conselho de ministros, né, o ministro do Brasil seria um conservador e ora seria um liberal. Seria uma troca. Lembrando, pessoal, liberais e conservadores tinham algumas diferenças em pensamentos, mas são todos farinha do mesmo saco. São todas pessoas que são ligadas a quem? A interesse de quem? Da elite. Então, mesmo que tenham algumas diferenças, eles se igualam em alguns pontos. Só que, para minimizar esses atritos, esses choques entre liberais e conservadores, Dom Pedro cria o parlamentarismo nessas avessas. Aonde aqui é diferente lá do parlamentarismo tradicional da Inglaterra. Você observa aqui que quem indica o primeiro-ministro é quem? Dom Pedro II, o próprio imperador. Professor, por quê? Pessoal, lembrando, ele tinha o quê? A ideia, ele tinha o poder, mas o poder assim, vamos dizer, o poder maior de todos, o chamado poder moderador. Então, pessoal, o que acontece? O imperador, quando ele indica o primeiro-ministro, o que está acontecendo? Esse poder do imperador está sendo afligido? Não, não está sendo afligido. Porque ele tem um poder moderador. Então, com isso, diferente do tradicional, não é o povo, e sim o imperador que põe o primeiro-ministro lá. Beleza, pessoal? Lá na frente, nós vamos observar que vai ter o chamado Ministério da Conciliação, onde vai ter ao mesmo tempo liberais e conservadores. Essa tática de Dom Pedro, pessoal, vai minimizar e muito os atritos políticos dentro do Brasil, levando isso a uma estabilidade política. Beleza, pessoal? Então a vida política do país passou a ser dominada pelo quem? Pelos liberais e conservadores. Um bipartidarismo. Beleza, pessoal? Conservadores e socialistas? Não. Liberais e republicanos? Não. Os republicanos vão ganhar força lá na frente. Os comunistas e republicanos? Jamais. Liberais e anarquistas? Menos ainda. Beleza, pessoal? Resposta letra A. Lembrando para vocês que aqui embaixo vai ter um link remetendo vocês a uma aula que está aqui dentro dessa playlist de História do Brasil. Lembrando que História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor são aulas super completas mesmo. Beleza, pessoal? Valeu!